34. Terminada a leve refeição, Pimentel disse, saindo da mesa: "Por hoje chega. Creio que a senhora cooperou bastante e agora tenho todas as informações de que necessito para finalizar meu relatório e entregar o caso amanhã." Emily olhou sem entender e ele acrescentou: "O melhor a fazer é descansar. Amanhã será um dia agitado. Creio que seus parentes virão para levá-la. Certamente será um dia estafante." Buscando controlar-se, mas sentindo o coração acelerado, Emily quis saber: "O senhor me interrogou 2 vezes. Esteve comigo durante todo o dia. Qual sua conclusão? Ainda acha que sou louca ou assassina?" Pimentel olhou-a e disse sério: "O que acho ou deixo de achar pouco importa. A família de seu marido é muito poderosa e conduz, junto ao poder público de Barcelona, extenso processo contra a senhora. Minha função neste caso foi localizá-la, obedecendo a ordens de meus superiores hierárquicos. Sendo assim, minha opinião sequer será ouvida. Cumpri as ordens e isso me será benéfico. Infelizmente, nada mais posso fazer, mesmo que o deseje." "Seja como for, eu insisto, delegado. Qual é a sua opinião pessoal? O que o senhor percebeu durante o tempo em que esteve comigo?" Sem responder, Pimentel puxou a cadeira de Emily, ajudando-a a se levantar. Acompanhou-a até a pesada porta e a seguiu rumo à cela. Emily, igualmente, mantinha-se calada, sentindo o coração opresso e inquieto. Depois de fechar a cela, quando já passava pela porta que separava a sua sala do corredor onde se alojavam os presos, disse: "Não notei nada na senhora que a pudesse desabonar." Antes que Emily tivesse condição de falar qualquer coisa, ele fechou a porta atrás de si. Emily sentiu-se envolvida por receios e dúvidas. Ainda que ouvisse os transeuntes na rua, à medida que a noite ia chegando, maior se fazia o silêncio. Ela então foi quase subjugada pelas pesadas sensações de medo e angústia. Temia pelo dia seguinte, pois sabia que ninguém a poderia amparar naquela hora. Seus amigos não teriam poder para livrá-la. Estava só. Percebeu que os antigos receios, inseguranças e ressentimentos começavam a querer dominá-la. Olhou então para o pequeno exemplar do Novo Testamento que repousava sobre a cama. Pegou-o e abriu ao acaso. Leu os 3 últimos capítulos do Evangelho segundo Lucas, que contavam em pormenores o martírio de Jesus, nas mãos de seu próprio povo e nas dos romanos. Comovida, leu trecho que relatava o momento de sua morte e a gloriosa ressurreição. Fechou o livro e apertou-o contra o peito, suspirando fundo. Sentiu-se fortalecida ao pensar que o Mestre, por excelência, o enviado de Deus, puro e pleno de amor, havia sofrido todo tipo de agressões e violência. Ele havia sido realmente injustiçado pela maldade humana. E a despeito de tudo que tivera forças para se manter confiante no Pai, suportando o sofrimento até o final e nos legando a maior de todas as lições. Se houvesse hesitado, se tivesse permitido que o medo e a dificuldade o impedissem de cumprir a missão para a qual for enviado, a história humana seria outra. Pensando em Jesus, Emily se esticou na cama dura e desconfortável. Ajeitou-se o quanto pôde e, recordando as palavras de Pimentel sobre como seria o dia seguinte, procurou serenar as emoções e dormir. Aos poucos, sua mente se acalmou e ela sentiu pesada sonolência. Estava quase adormecendo quando ouviu forte rumor de vozes que se aproximavam da cela. Eram gargalhadas estrondosas. Emily sentou-se na cama, ainda meio atordoada.
Viu então figuras apavorantes junto à cela. Eram 2 homens e 2 mulheres de aparência aterradora, vestidos com farrapos que lembravam trajes antigos. Um deles balançou a porta como se quisesse entrar. Emily, assustada, disse: "A porta está trancada. Quem são vocês?" Exibindo largo e tenebroso sorriso, a criatura zombou: "Não seja idiota. Podemos entrar em quase todos os lugares. Se não conseguimos entrar em sua cela, não importa. Continuaremos a nos divertir a meia distância, já que você estupidamente facilitou concluirmos mais depressa aquilo que começamos." "Quem são vocês? O que querem comigo?" Horrorizada, Emily se perguntava como pessoas naquelas condições haviam podido entrar no prédio. Contudo, estava incapaz de raciocinar com clareza. Uma das mulheres disse: "Como se sente de novo nesse lugar, só que dessa vez ocupando o outro lado, o de vítima? É terrível, não? Injustiçada, acusada de algo que não cometeu. Vê como é desesperador? Espero que sofra muito, muito mesmo. Pensa que se tornou melhor por ter se associado a esses que dizem querer ajudar? Você não é como eles, nem de longe. Seus amigos, e muitos deles se julgam melhores do que são de fato. De qualquer forma, não poderão ajudá-la, não agora. Você está totalmente à nossa mercê. Finalmente faremos justiça." Emily, embora com os pensamentos vindo em avalanche, as emoções descontroladas, acabou por perceber o que acontecia e disse: "Quem são vocês? Por que querem me destruir? São os espíritos que vêm me perseguindo há muito tempo, não?" Dessa vez foi a outra entidade feminina que respondeu: "Será que enfim nos reconhece? Pensou que se escondendo em nossa vida, nesse corpo, com esse jeito de boazinha, poderia livrar-se de nós? Sabemos muito bem quem você é e vai pagar pelos crimes que cometeu." Emily se calou e, num esforço imenso, pediu mentalmente a Deus que a ajudasse. Depois perguntou: "O que querem de mim?" "Que pague pelo que fez, cada dor, cada sofrimento que causou, que pague em dobro." Sem esperar que a mulher terminasse, um dos homens disse: "Gosta de sua cela? Ela é bem melhor do que os lugares aos quais enviava suas vítimas." Emily, em oração, pedia socorro a Deus. As 4 entidades continuavam com provocações e ameaças, dizendo como a fariam sofrer daquele momento em diante. Lançavam-lhe todo tipo de impropérios e acusações. Porém, ela se mantinha quieta, fitando-os e orando em pensamento. Incomodado com o seu silêncio, o mais agressivo disse: "Pois bem, agora prefere calar? Não vai implorar por piedade e misericórdia como fizemos?" "Só posso dizer-lhe que a justiça pertence a Deus, meus irmãos", respondeu Emily, lembrando-se de algumas experiências que tivera em seu núcleo de estudos com espíritos vingativos. "Justiça. Não ouse pronunciar essa palavra. Quem entende você de justiça? Pois vai pagar. Você nunca se livrará de nós." E virando-se para os outros, chamou: "Vamos, temos que concluir nosso plano em relação a Cíntia." Ao ouvir o nome da filha, Emily estremeceu e, sem possibilidade de se controlar, disse: "O que querem com ela? É só uma menina. É a mim que querem destruir, não é?" "Dupla satisfação. Destruindo as duas, temos a vingança completa." "Não, por favor, não faça mal na minha filhinha, por favor." Vendo-a suplicar, uma das mulheres disse: "Até que enfim implora por piedade, nem que seja pela filha." Olhando para o que parecia liderar o grupo, aduziu: "Acho que devemos incrementar nossos planos para com a menina. Isolá-la num convento é pouco. Pensemos em algo mais interessante."
Emily caiu em pranto, não conseguindo mais se conter. Percebia o olhar de ódio e ressentimento naqueles espíritos e temeu pela filha, de quem não poderia cuidar. Ao vê-la em desespero, o líder disse: Vamos, temos inúmeras providências a tomar. As suas imagens se desfizeram diante dos olhos de Emily, que sentada na cama chorava aflita. O guarda que ficava na outra sala entrou espantado. O que foi? Sente-se mal? Emily se limitou a menear a cabeça negativamente. Chorou muito, na ânsia de compreender o que aquelas entidades lhe haviam dito. Sem ter noção exata das razões de tal perseguição, sabia pelos conhecimentos espíritas adquiridos que as tristes criaturas lhe cobravam algo referente ao pretérito. Estava consciente disso e sentia a culpa brotar em sua alma. Mal podia encará-los, não só pelo estado em que se apresentavam, como por ter contribuído para que chegassem a ele. E apenas repetia baixinho: Meu Deus, me ajude e me perdoe. Ampare-me nessa hora em que devo passar por esta prova. Sei que no passado agi contra suas leis perfeitas, e por isso agora me encontro nessa situação. Proteja-me, eu peço, dê-me forças. Era quase dia quando por fim adormeceu. Mal amanhecera e Filomena já descia a escadaria de mármore italiano. Andava ansiosa de um lado para outro, sabendo que tinha de falar com a mãe e dar-lhe uma resposta sobre o encontro com Fernando. Ela tentava evitar aquela conversa, mas a mãe insistia e cobrava uma definição, ameaçando e também ao primo. Filomena foi até a cozinha, ao que raramente fazia, e disse áspera: Sirvam-me já o café. Voltou à mesa e sentou-se. Estava exausta e odiava a sobrinha que a colocara naquela situação. Sentia-se igualmente indignada com Emily por ter intrometido naquela família onde não era bem recebida. Distraiu-se com os próprios receios e nem notou a serviçal que, postada ao seu lado, dizia: Senhora Filomena, um mensageiro, Senhora Filomena. Foi tirada de seus pensamentos pela voz de Isabel, que descia as escadas. Pelo amor de Deus, Filomena, acorde. Se queria dormir, deveria ter ficado na cama. Olhe o mensageiro. Filomena se levantou e arrancou a carta das mãos do rapaz, e ele disse: Vim de Balboa. Cheguei ontem à noite com orientação de trazer a carta hoje pela manhã. É urgente. Diz respeito à mulher desaparecida. Quando Filomena ia abrir a carta, a mãe tirou-a de suas mãos e leu. Depois disse sorrindo: Finalmente a acharam, esses incompetentes. Demoraram quase 10 meses e enfim a encontraram. Olhando para o mensageiro, ordenou: Acompanhe-me. Vou escrever a resposta e você a leva imediatamente. Quero essa mulher na prisão. Desta vez, uma prisão de fato e não um hospício. Foi até a biblioteca e redigiu breve carta, que entregou ao mensageiro. Ao sair, toparam com Ricardo, que ofegante perguntou: Ela foi localizada? Isabel respondeu: Está na cadeia de Bilbao. Já escrevi uma carta ao delegado dando instruções. Creio que devemos ir com o delegado de Barcelona, responsável pelo caso. Assim evitaremos qualquer inconveniente. E olhando para o mensageiro disse: Vá depressa. Quero que chegue antes de nós para preparar o caminho. E reforce para esse tal Pimentel que não quer uma palavra na imprensa. Se ele se antecipar, vai perder a recompensa, da qual, aliás, faz tanta questão. Agora vá. O rapaz já ia sair quando Ricardo segurou-o pelo braço e perguntou: Como ela está? Está bem? Está doente? Eu não a vi, senhor. Ninguém a viu. O delegado trancou-a na cadeia e, por mais que pedíssemos, não deixou ninguém se aproximar. Disse que a família não ia querer. Esperto esse Pimentel, disse Filomena. Vá depressa, insistiu Isabel. Ricardo, visivelmente alterado, soltou o braço do jovem, que num instante se pôs a caminho.
Depois sentou-se à mesa desolado. Sentia as forças desaparecerem. A mãe terminou rápido o café e todos se dirigiram à biblioteca para definir o que fariam. Ricardo, sentado quieto, ouvia a opinião dos demais. Dom Felipe deu seu parecer e Isabel foi taxativa. Devemos mandá-la para uma prisão de alta segurança, assim ela não conseguirá mais fugir. Ao que Ricardo interveio. Mãe, ela não cometeu nenhum crime, está doente. Como mandá-la para uma prisão comum? Ela não matou você e Cíntia por um triz. Não vamos começar tudo isso outra vez. Aceitei enviá-la para o sanatório porque lá poderia ter uma chance. Quero trancá-la numa prisão comum? Quanto a trancá-la numa prisão comum, não concordo. E se ela fugir de novo, Ricardo, o que faremos? E se atacar alguém no sanatório? Poderá piorar ainda mais a própria situação. Não importa, não concordarei. Ela não é criminosa e somente uma pessoa desequilibrada. Ricardo, talvez sua mãe tenha razão, disse Dom Felipe. Não, pai, não vou admitir que a prendam como uma assassina qualquer. Mas é o que ela é, interferiu Filomena. Fique quieta, Filomena, não se meta em minha vida. Você pensa que é o Todo-Poderoso, não é, Ricardo? Não sabe nem cuidar de sua vida, de sua família? Do que está falando? Escolheu uma mulher amaldiçoada para ser sua esposa. Tem uma filha que também é mentalmente perturbada. O que foi que disse? Filomena ergueu mais o rosto e continuou. Isso mesmo que ouviu. Cíntia é como a mãe, tem alucinações e sofre crises de desequilíbrio. É igualmente amaldiçoada. Cale-se, Filomena, você não sabe o que está dizendo. Não me calo coisa nenhuma. Você acha que pode ter tudo o que quer, não é? Não segue regras, não acata normas e não pensa no bem desta família. Pois não vai mais ser assim. Vamos mandá-la para o convento. Filomena gritava descontrolada. Ricardo estava a ponto de estapeá-la quando Isabel interveio. Calme-se, Filomena, e sente-se. Sei que você sofre tentando proteger nossa família. E olhando para Dom Felipe, disse: Bem, senhor meu marido, creio que o seu poder de chefe nesta casa está sendo contestado. Prevejo momentos difíceis para nossa família se sua autoridade não for respeitada. Dom Felipe, vendo sua posição ameaçada diante da esposa, que sabia, autoritária e enérgica, disse: Eu quero ver quem haverá de me desafiar. Sei o que é melhor para todos. Sou responsável, inclusive, pelo que acontece ao povo desta cidade. Nossa família sempre será referência de honra e de tradição. Iremos a Bilbao e veremos em que condição se encontra Emily. Dependendo de como estiver, seguirá direto para a prisão ou a enviaremos de volta ao sanatório com um reforço de segurança. Quanto à menina, quero saber qual a prova de que ela é como a mãe. Foi Fernando quem me disse, papai, que ela tem atitudes estranhas como a mãe. Eu mesma presenciei vários comportamentos esquisitos da menina. Acho que precisa de ajuda e logo. Pois bem, ela irá para o convento. Não, pai, por favor, não faça isso, gritava Ricardo. Vai ser bom para ela. Ricardo, ficará por lá algum tempo e avaliaremos sua conduta. Se melhorar, poderá sair. Caso contrário, servirá à igreja e estará protegida do mal que a ronda. Não, pai, por favor, ela é tudo que me resta, não faça isso. Dom Felipe levantou-se e, abrindo a porta da biblioteca, sentenciou. Isabel, providencie que a menina seja levada ao convento imediatamente. Não, pai, por favor. Cale-se, Ricardo. Você já nos envergonhou bastante, trazendo inúmeros problemas para dentro desta casa. Agora, tenha juízo e obedeça. Ricardo, aflito, seguiu a mãe na esperança de que ela o ajudasse a demover o pai da ideia. Filomena ficou na biblioteca e, depois que todos saíram, foi até a grande janela que dava para o jardim e sorriu, satisfeita e aliviada.